todos presentes aqui na sala. É uma satisfação enorme ter vocês aqui com a gente, né, nesse evento. Estava dando uma olhada aqui no pessoal falando aqui de onde é que era. Fiquei muito satisfeito de ver pessoas aqui de vários estados diferentes, né? Queria destacar aqui a Casiane, que é de Barreirinhas, no Maranhão, né? Eu conheço esse paraíso aí, tive a oportunidade de morar em São Luís uma época da minha vida, conheci essas praias maravilhosas, fui a Atins. Nossa, tenho inveja de você, viu, Casiane, de morar nesse paraíso aí. Então, eu vi que tem gente do Sul, tem gente aqui do Sudeste, muita gente aqui da região Centro-Oeste, da nossa região. Então, eu acho que a gente está praticamente representado nacionalmente aqui nesse evento, né? Então, é uma satisfação muito grande para a gente que está fazendo parte da organização, né? Está na comissão organizadora. É muito bom para a gente, é muito gratificante ver pessoas de vários lugares aqui que se dispuseram, né, a estar nesse momento aqui para a gente conversar um pouco sobre ciência, né, a gente mostrar um pouco da universidade para os alunos do ensino médio, acima de tudo, né, já que esse evento é um evento voltado para o pessoal do ensino médio, mas claro que todos são bem-vindos, né? Mas o objetivo principal desse evento é justamente esse, né? É a gente diminuir essa distância que existe, né, entre os alunos do ensino médio e a universidade, né? Então, a gente pretende que esse evento ele possa ser uma semente, né, um embrião, e que possa vir a ter outras sementes, né, outros embriões que possam gerar frutos aí, né, para a nossa sociedade, né? Porque o objetivo é esse, o objetivo da universidade é gerar recursos humanos qualificados em ciência, em tecnologia, né? E esses recursos humanos eles têm que ser utilizados para o desenvolvimento do nosso país, né? Para a gente ter um país mais soberano e, acima de tudo, mais democrático, né? Então, eu queria até pegar esse gancho e dizer que esse evento também ele é um evento democrático, né? Porque quando a gente está... Ele é um pouco para contribuir com a democracia, porque quando a gente está imbuído de ciência, quando a gente entende o que é um método científico, a gente passa a ter senso crítico e passa a ser um pouco mais seletivo com diversas notícias falsas que estão agora muito comum, né, nesse mundo de mídias sociais que a gente vive, né? Então, eu queria deixar claro na minha fala que esse evento ele é um evento que tem como objetivo despertar e reforçar o interesse e a curiosidade de todos vocês que estão aqui pela ciência, e é um evento também para contribuir com a democracia, né, que anda tão combalida no nosso país, né? Porque quando a gente está imbuído, vou falar novamente, quando a gente entende o que é a ciência, a gente passa a ter senso crítico e a gente passa a ser mais seletivo e se perguntar mais, né? A gente tem que se perguntar mais, né? Então, queria mais uma vez aqui agradecer a presença de todos vocês, tá, que estão aqui, e eu vou passar a palavra... Quer dizer, antes de passar a palavra, né, eu só vou fazer um apanhado aqui sobre o evento, né? Já está aí no site a programação, mas hoje a gente vai ter essa abertura, onde eu vou passar a palavra aqui para os coordenadores dos nossos cursos de Química, né? Aqui na universidade nós temos 3 cursos de Química, 2 em nível de graduação, que é o nosso curso de licenciatura, que é o mais antigo, e o curso de bacharelado, né, que surgiu, acho que em 2013, se alguém puder me corrigir se eu estiver falando besteira, e o nosso curso mais recente, né, o nosso garoto aí, né, o nosso filhote, que é o PPGQ, né, que é o nosso programa de pós-graduação em Química, né, que surgiu aí no ano de 2019. Então, eu vou passar a palavra para os 3 coordenadores, mas antes de passar a palavra, eu queria dizer que hoje a gente vai ter, a partir em torno de 19h40, 8 horas, né, a gente vai ter a primeira palestra, né, que vai ser ministrada pelo professor Ricardo, que é membro do nosso corpo docente aqui, né, professor Ricardo Alexandre Figueiredo,
Amanhã a gente vai ter 2 minicursos, né, que vão ser ministrados por mestrandos aqui do nosso programa, né? Um minicurso que vai ser... Deixa eu tirar uma cola aqui que eu anotei, né? Que vai ser um minicurso ministrado pelo Gustavo, pela Camila e pela Geisa, né? Que está abrindo aqui, pessoal. Reinventando o poder sobre mulheres negras nas ciências, com ênfase em química, tá? E, posteriormente, vai ser um minicurso ministrado pela Aline Borges de Andrade, que é mestranda, e a Leidiane Borges de Andrade, que é egressa aqui no nosso curso. E, para fechar o nosso curso, na sexta-feira, dia 5, às 19 horas, teremos uma palestra sobre nanotecnologia, que vai ser ministrada pelo professor Emerson Rodrigues de Camargo, que é professor da Universidade Federal de São Carlos. Bom, então, espero que todos possam desfrutar do evento, que vocês possam despertar ou reforçar, né, o interesse pela ciência, e que, acima de tudo, vocês possam sair desse evento com mais perguntas do que respostas, que é o mais importante. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Francis Mário, que é o nosso professor Marinho, né, mais conhecido como Marinho, e ele é o coordenador do curso de bacharelado. Então, fique à vontade, professor Marinho. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, está me ouvindo? Sim. Então, boa noite a todos os participantes, aos ex-alunos, aos jovens alunos que estão começando o curso de Química, aos participantes do ensino médio, e não sei se está a presença também de outros professores que vão serão os palestrantes. E agradeço aí, Breno, aí pela oportunidade, pelo convite de estar participando dessa mesa aqui com três colegas aí, o professor Douglas, o professor Giovanni, o professor Gilberto, o Douglas de Rosas aí, que é o aluno de mestrado, também não conhecia, né? E eu gostaria de aproveitar, né, a sua fala, Breno, a respeito da democracia, né? Que a universidade é uma democracia. A universidade é para todos. Tá? E a universidade ela é cheia de oportunidades em todos os aspectos. Então, eu creio que o aluno, quando entra na universidade, a democracia já abriu as portas para ele. Tá? Então, eu fico muito feliz de saber que vocês tiveram uma brilhante ideia de estar fazendo esse evento para o ensino médio. Eu creio que é o primeiro evento que a universidade faz aqui para alunos de ensino médio. Tá? Eu creio nisso aí. Eu não me lembro de outro curso aqui da universidade ter feito esse evento. Então, eu parabenizo a todos vocês por trazer essa ideia para dentro do curso. Eu espero que a universidade se espelhe no curso de Química e façam outros eventos para trazer para a comunidade nossa externa, principalmente aqui de Jataí, né? O que a nossa universidade pode estar oferecendo. Tá? Então, nós temos hoje 2 grandes cursos aqui, 3 grandes cursos, vamos dizer assim, né, professor Gilberto, professor Douglas, porque nós não temos como andar sozinho. O curso de Química Bacharel não existe sozinho. Assim como o curso de licenciatura também não anda sozinho. Ou seja, esses 2 cursos alavancam o curso de mestrado, onde o professor Gilberto hoje é o nosso coordenador. Tá? Então, assim, eu vou ser bem breve, eu vou deixar, talvez, aí alguns colegas falem um pouco mais também, porque é muito importante para a gente. E como o próprio evento disse no convite para esse evento, ele disse o seguinte: esperamos que cada um de vocês aproveitem essa oportunidade e que o conhecimento adquirido possa despertar ou reforçar a curiosidade e o interesse pela ciência. Tá? Então, professor Breno, eu fico feliz por estar aqui junto com vocês, representando o curso de Química, junto com os demais colegas, e que esse evento seja um evento muito bacana, muito bonito, e que todos participem efetivamente, e que os colegas que estão chegando agora, né, os meninos que estão chegando agora, que eles divulguem isso aí.
Porque qual que é a importância da química para a sociedade? É isso que a gente precisa estar transmitindo para todos os meninos, para todas as meninas, porque a química ela está em todas as áreas. Se nós buscarmos hoje a área médica, o que a química tem colaborado no desenvolvimento de novos fármacos? Muitas doenças que vêm da água, né? A química tem atuado muito no saneamento básico. Então, assim, muitas coisas. Hoje, a nossa roupa que nós vestimos, né? Quanto tempo nós podemos ficar com uma roupa, né? Pela qualidade, alguns materiais, alguns carros, algumas bikes que a gente tem no dia a dia, tem muita coisa importante. É a química que faz isso. Hoje, se a gente pensar em qualidade da água, é a química que faz o tratamento da água. É a química que vai descobrir o que tem. Então, assim, eu espero que esse evento, assim como o próximo que a gente vai ter, né, desperte muito mais ainda a curiosidade dos jovens. Tá? Então, eu agradeço aí a presença aí, por estar participando junto com vocês, viu? E espero que esse evento aí, né, traga bons frutos para o nosso curso de Química. Que esses meninos aí que estão assistindo, né, participando, que eles despertem a curiosidade e venham fazer o curso de Química, licenciatura, bacharelado e, com certeza, o curso de pós-graduação. Muito obrigado. A palavra é sua, professor Breno. Bom, achei que o Douglas de Rossi fosse continuar apresentando aqui, então eu vou fazer o papel do apresentador aqui também. Então, agora, quem vai falar um pouco aí para a gente sobre o evento, sobre as coisas da vida como um todo, vai ser o professor Douglas Silva Machado, que é coordenador do curso de licenciatura. Então, passo a palavra aí ao professor Douglas. Boa noite, professor Douglas. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, professor Giovanni, coordenador da nossa unidade, boa noite, professor Marinho, coordenador do curso de bacharelado em Química, professor Gilberto, coordenador do nosso curso de pós-graduação em Química, nível de mestrado, boa noite, outros professores, boa noite, professor Breno, em nome de toda a comissão que organiza esse evento. Eu gostaria de dizer, de começar, parabenizando os que falaram antes de mim pelos temas que abordaram. Vocês me fizeram viajar na maionese aqui com alguns temas, e eu lembrei de quando eu estava lá na minha graduação e do portão da minha faculdade. Graduação é aquela coisa, né? É a melhor época da vida da gente, mas pergunta se eu quero voltar. Mas, piadinhas à parte, eu passava num portão que tinha uma placa muito bonita que eu carrego para mim até hoje, que diz Educação para o Brasil. Eu passava nesse portão até hoje. Eu passava nesse portão e eu passo nesse portão na minha cabeça sempre quando eu entro na universidade até hoje. As perguntas que eu me faço é: educação para quem? Qual que é a função da educação? Eu respondo essa pergunta: educação para a liberdade. A liberdade a gente só consegue, assim, atingir através da educação. Eu hoje estou como coordenador de um curso de licenciatura em Química. E aí, no caso, assim, sou convidado a mostrar para vocês um pouquinho desse ambiente, do que é essa educação desse curso de licenciatura. Bom, ser professor daria uma epopeia grega aqui, se a gente fosse colocar, mas eu vou resumir só um pouquinho. Ser professor é ser mãe ou pai de todas as outras profissões. As profissões mais importantes que a gente tem são os professores. Por quê? Sem professor não existe. Não existe outra função. Não existe outra profissão. Nós aqui da UFJ, no curso de licenciatura, nós levamos isso a sério. Nós pensamos, tanto não só na licenciatura em Química, quanto todas as outras, a gente tem isso em mente. Nós formamos as pessoas que vão formar as outras pessoas. Quer queira, quer não, nós somos os pais e as mães de todas as outras profissões. Então, é assim, ser professor é uma dádiva e uma maldição, que a gente carrega com muito gosto e com muito orgulho. É aquilo.
Tem várias e várias histórias que dizem do que é ser professor. Se a coisa está errada, a culpa é do professor. Se o aluno não aprende, a culpa é do professor. Se o aluno aprende, a culpa é do aluno. Entre vários outros. Estou falando isso para os meus colegas, tanto de nível superior quanto de nível médio, que hoje temos vários professores aqui que talvez estejam procurando se aperfeiçoar, procurando aprender um conteúdo novo, aperfeiçoar, ou relembrar algumas coisas que a gente pode ajudar, sendo que essa também é a nossa função aqui na universidade. A outra ponta, licenciatura em Química. O que é Química? Aí eu cito um dos livros que a gente mais usa lá nos nossos primeiros anos, que fala Química, Ciência Central. Esse é um livro que a gente usa. Como o professor Marinho brilhantemente explanou, Química está em tudo. Química é a base de tudo. É a ciência central de todo um universo tecnológico e, por que não humano, por que não biológico, que a gente está inserido hoje. Com Química, a gente melhora e piora a vida das pessoas. Com Química, a gente cria remédios, mas também criamos armas. A diferença disso vem do humano, vem da sua formação humana, do que você fez com o conhecimento que você colocou, da importância de formação humanística, de formação ética que as pessoas têm que ter. Em todo evento, nós temos que levar em conta. E por que não formação para a democracia? O que é ser democracia? Podemos colocar muito, mas formação para a democracia, formação para a liberdade. Isso não é política, isso é ciência. Nesse sentido, estamos aqui para ensinar conhecimentos, e quando vocês, agora eu falo diretamente para aquele aluno de ensino médio, que está aqui, que está pensando, eu quero química, eu não quero química, estou colocando lá, o que eu posso te dizer de química para vocês? É um curso difícil, porque te revela os segredos da natureza. A natureza não ia te entregar os segredos dela assim de mão beijada, então não vou mentir para vocês, é um curso difícil, sim. Mas para mim, foi extremamente gratificante. Essa liberdade, esse conhecimento que eu citei para vocês, eu consegui atingir a partir do momento que eu quis estudar química. Nesse ponto, eu particularmente fui um pouco abençoado, que eu sempre quis fazer química desde muito cedo, mas eu sei que não é a realidade para muitos de vocês. Por isso eu convido vocês, nós colocamos diversos links para vocês, colocamos diversas informações, estamos colocando diversas informações para vocês, que talvez possam ajudar vocês a decidir se é essa carreira que eu quero seguir. Se é com esses caras feios ali, olha o Ricardo ali, aquele barbudo, aquele cara ali que vai falar para vocês aqui, é tipo aquele cara ali, é um dos caras que eu mais gosto, que eu mais admiro aqui, tá? Por isso que eu estou citando ele. Isso é verdade, Ricardo. É uma das pessoas que eu mais, que assim, como assim, olha, eu quero usar um painel de química orgânica assim atrás das coisas. É como esses caras que eu quero ser, é aqui que a gente está. É para aqui que a gente está isso. A propósito, aquele rock que estava tocando no fundo lá é um dos meus favoritos, viu? É uma das minhas lembranças, coisas que me foram apresentadas, acreditem ou não, mas na minha graduação. Então, falando para vocês, de novo, graduação é a melhor época da vida da gente. Vocês vão lembrar com isso com um carinho absurdo da época de vocês. Querer voltar, eu acho que nenhum de nós aqui quer. Mas é nesse ponto. É a melhor época da vida de vocês. E se ciência for sua escolha, se química for a sua escolha, a gente está aqui. Vocês perceberam que hoje nós temos pessoas espalhadas do Brasil inteiro. Cito, assim como o professor Breno citou alguns do Nordeste, eu cito alguns do Paraná, que é onde eu comecei minha carreira, que é onde foram os primeiros lugares que eu comecei a dar aula, na UEL e na UEM. Então, assim, a ciência hoje é educação para o Brasil, não é regional, é nível nacional, por que não mundial? Educação para todo o povo e para todos. Não existem mais fronteiras. Hoje nós estamos aqui devido a uma situação epidemiológica que a gente tem, que estamos, se tudo der certo, saindo dela. No futuro, a gente espera que a gente possa fazer esses eventos presenciais. Na realidade, a tecnologia vem mostrando para a gente que nós temos que esses eventos, que um modelo híbrido talvez seria o mais adequado, pela grande abrangência que a gente conseguiu desses eventos.
Só gostaria de dizer para vocês que a Universidade Federal de Jataí, encravada lá no centro-oeste, no sudoeste goiano, está de portas abertas para vocês. A cidade de Jataí está de portas abertas para receber vocês, se assim vocês o quiserem estudar aqui, em nível de graduação ou em nível de mestrado. E por que não o doutorado, que a gente já está correndo atrás, que daqui a uns anos a gente vai lá mexer uns pauzinhos, a gente vai conseguir um doutorado sim, porque a gente é bravo e a gente é lutador e a gente vai conseguir isso sim, porque nós vamos correr atrás. Então, de novo, eu agradeço a todos pela oportunidade. Vocês vão, como também participo da comissão organizadora do evento, vocês vão esbarrar comigo aqui uma hora ou outra. Talvez tenha alguns outros rocks aqui para tirar do bolso, que a gente pode compartilhar, mas eu também gosto muito de música clássica. Então, sejam todos muito bem-vindos. E que tenhamos um ótimo evento. Devolvo a palavra ao Douglas ou ao Breno? Nem sei. Ao Xará ou ao professor Breno? Ao Xará. Ao Xará. Obrigado, professor Douglas, pelas palavras, sábias palavras. E mais uma vez, boa noite a todos aí que entraram posteriormente, né? A apresentação. Para quem for de São Paulo, meu estado também, sejam bem-vindos aí, viu? Um evento como esse, durante a pandemia, a gente vê essa oportunidade de a gente estar todos juntos aqui em prol de algo maior, né? Que é a nossa educação. E vou passar agora a fala para o nosso coordenador, né? Professor Dr. Gilberto Mendonça de Oliveira. Por favor, contribua com a gente. Boa noite, professor. Boa noite, Douglas. Gostaria de cumprimentar primeiramente a mesa, né? O professor Breno, coordenador do evento, ao professor Francis Mário, professor Douglas, coordenadores dos cursos de graduação, e ao professor Giovanni, né, o chefe da unidade de exatas aqui da Universidade Federal de Jataí. É com imenso prazer, né, que a gente recebe vocês aqui, né. A minha pergunta ali no chat foi capciosa mesmo, né, saber da onde cada um veio ou está, né. Haja visto que com esse meio de comunicação que é o Meet, tem aberto essas possibilidades, né, de participação de diferentes pessoas, de diferentes estados, a um custo razoavelmente baixo, né. Isso é uma oportunidade única para que nós possamos nos comunicar com pessoas bastante distantes, né. A questão de participação de alunos de outros estados já está bem nítido nos nossos cursos de graduação. O nosso curso de graduação, hoje, acho que, salvo engano, eu colocaria uns 40% são alunos que vêm de outros estados, outras cidades, né? O professor Douglas poderia até passar um detalhe maior dessas questões, da onde vêm esses alunos, né? Mas a Universidade Federal de Jataí, ela está aberta a recebê-los, né? E dentro desse cenário que eles têm aqui, de oportunidades, tem os dois cursos de graduação, um curso de graduação em licenciatura em Química e outro curso de graduação em bacharelado em Química. E para você seguir a sua carreira, né, para aqueles que desejam ter uma carreira acadêmica, que gostam e visualizam na pesquisa um caminho da sua profissão, temos também aqui o mestrado em Química, que está de portas abertas a recebê-los. Sabemos que os participantes desse evento hoje, né, além de alunos do ensino médio, tem alunos da graduação, alunos que ingressaram recentemente no curso de Química. Então, espero que vocês também aproveitem esse momento de aprendizado, de conhecimento. E também temos participação de outros professores, né, pessoas já formadas em Química, em outras licenciaturas, que estão presentes também nessa sala, né. Gostaríamos de agradecê-los de estarem presentes. Fazemos o convite, né, se vocês ainda não fazem parte da Universidade Federal de Jataí, que venham fazer parte. O mestrado em Química está aberto a recebê-los. E também contamos com a colaboração de vocês para que divulguem nosso evento para seus alunos, que divulguem nosso curso para os seus alunos, que o ano que vem, eu espero que possamos estar realizando esse evento de forma mista, né? Parte online, parte presencial, com outras atividades que possa
contribuir aí para a formação dos alunos e dar a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a universidade. Universidade essa que é pública, né, e gratuita, significa que ela é um patrimônio de todos os brasileiros, então ela está de portas abertas a recebê-los. Lembrando que a forma de ingresso na graduação da UFJ é por meio do Enem, né? Então, para aqueles que vão prestar o Enem esse ano, então, na lista de prioridades de cursos, faça um olhar sobre a Universidade Federal de Jataí, ela está de porta aberta para vocês, tá? Falando um pouquinho do mestrado, o mestrado é uma das etapas de formação para quem gosta e quer trabalhar em pesquisa, ou também aprimorar o seu conhecimento, e assim também galgar por cargos mais elevados dentro da indústria, e criar oportunidades para você, né? Oportunidades que, convenhamos, né, que lhe traga retorno financeiro, obviamente. O mestrado, então, ele é um caminho que, de certa maneira, inicia desde a sua escolha da graduação e das oportunidades que você tem dentro da graduação. Então, para aqueles que estão ingressando esse ano, né, no curso de Química, façam saber que uma das maneiras de vocês já construírem essa carreira e depois ingressarem bem no mestrado é participarem de iniciação científica. Então, façam isso, procurem, conversem com os professores, descubram o que cada um deles pesquisam, façam suas parcerias, participem de programas de iniciação científica, para que vocês possam aí dar os primeiros passos para, quem sabe, daqui 4 anos, ou 3 anos, ou 2 anos, a depender de cada história de cada um que está presente, possa estar cursando o mestrado, tá? Para aqueles que já estão no mestrado, agradeço também a presença, lembrando que todo evento é uma oportunidade de aprendizado. Hoje nós teremos a apresentação do professor Ricardo sobre a história da química. Então, química é o que nos traz hoje aqui. Então, saber a história da química é algo importante para nós, né, porque mostra o quanto as várias pessoas contribuíram para o conhecimento de química, tá? Não prolongando muito, tá? Então, sejam bem-vindos e espero encontrá-los até o final dessa noite, encontrá-los amanhã e na sexta-feira. E lembrando, para quem ainda não sabe, na semana que vem também temos a Semana da Química, que é um evento com mais minicursos e palestras com foco mais direto na química, tá bom? Sejam bem-vindos a todos. Obrigado, professor Gilberto. Professor, doutor agora Giovanni, está presente? Deixa eu ver aqui. Estou sim, só abrindo a câmera. Tranquilo, professor, seja muito bem-vindo. Então agora fala nosso professor doutor Giovanni Caviccioli. Sinta-se à vontade de contribuir com a gente aí. Uma boa noite a todos. Eu quero iniciar, né, cumprimentando o professor Breno e toda a equipe, né, organizadora, aos nossos coordenadores que falaram antes de mim, né, o Douglas, o Francis Mário e o Gilberto, o professor Ricardo, que vai ministrar aí a primeira palestra, né? Sei que vai ser interessante, porque a história da química é uma coisa também que eu me apaixono bastante, eu leio muito, eu procuro saber, né? Sem história a gente não tem um presente, e sem um presente a gente também não constrói um futuro, né? Então é importante isso, né? Saber o caminho que tudo teve até hoje. E, claro, né, eu quero deixar aí uma boa noite a todos os participantes, sejam muito bem-vindos e espero que todos aproveitem, né? Eu vou, não querendo ser muito repetitivo, mas eu vou citar aí algumas coisinhas, né, que foram ditas, que são assuntos, né, que eu
acho muito importante. Democracia, liberdade, conhecimento, ou educação e o conhecimento. Tudo isso é a mesma coisa, de certa forma. Tá? Não existe ditadura onde o conhecimento e a ciência imperam. Tá? Não existe negacionismo, não existe maluquices. Né? Quando a democracia está mal, é sinal de que há uma falha na educação e há uma falha na ciência. O que liberta não é teorias econômicas do mercado liberal, é o conhecimento de cada um. Tá? E aí eu vou um pouco longe, né? Eu tive uma discussão uma época com o pessoal aí, nenhum daqui, né? E conversa de maluco, né? E alguns começaram, surgiu o assunto da Segunda Guerra Mundial. Né? O que aconteceu naquela época? Bom, para resumir a história, né? O Hitler entrou dando pesada no peito de todo mundo. Praticamente dominou a Europa quase toda e no começo, né, ninguém conseguiu se opor a ele. Até que os aliados foram se juntando, foram tentando, foram derrotados várias e várias vezes, até o momento que eles conseguiram. E aí a pergunta era mais ou menos a seguinte, né? Vamos dizer o seguinte, aí falando de liberdade, né? Obviamente que todo mundo sabe que o Hitler era um grande ditador. Estava tentando dominar o mundo para botar todo mundo debaixo do pé dele. E aí que eu falo dos grandes autoritários. E por um momento, ele parecia invencível. E tinha-se debates às épocas, né? Nossa, né? O soldado alemão é mais corajoso, é mais forte, nós não temos como conseguir. Até que os aliados, depois de tomarem muitas pancadas, entenderam, peraí, os nossos soldados não são mais covardes e nem mais fracos que os alemães, eles são iguais. Por que eles estão perdendo essa guerra? Alguém levantou a cabeça e falou, quem tem os melhores tanques no momento? Eram os Panzer e os Tigers alemães. Qual é o melhor caça? Era o Messerschmitt alemão. Quais são os melhores obuseiros? Qual é o país que já desenvolveu foguetes? A V1, a V2. Tudo Alemanha. Nós não estamos perdendo a guerra porque o alemão é mais corajoso. Nós estamos perdendo a guerra porque eles estão cientificamente à nossa frente. O que os aliados fizeram? Juntaram grupos. Teve um grupo que se juntou lá na antiga União Soviética, um grupo que se juntou em Londres, esse encabeçado na parte da inteligência, que foram onde eles quebraram todos os códigos secretos do Hitler, e um grupo se juntou nos Estados Unidos. Que grupo era esse? Matemáticos, físicos, químicos, engenheiros. O que aconteceu daí? O pessoal da Inglaterra conseguiu quebrar todos os códigos do Hitler, a máquina Enigma, né? um grupo chefiado por um matemático chamado Alan Turing. Pessoal da União Soviética construiu o melhor tanque, o T, na época, T-20 e pouco, superior aos Panzer e aos Tigers. O grupo de cientistas americanos, além de desenvolverem um artefato nuclear que não foi usado na Europa e sim no Japão, desenvolveram, por exemplo, o melhor caça, Mustang P-51. Foi a ciência que ganhou a guerra. Foi a ciência que ganhou a guerra. E eu sempre digo para vocês que um ditador, um negacionista, um troglodita, ele pode até ganhar uma batalha na coragem, meio que na
na insanidade dele e no susto, pegar os outros de surpresa. Mas quem vence a guerra é a inteligência, é a estratégia, é a ciência, tá? Voltando para um caso atual, esquecemos de guerra, guerra é feio, mas vamos falar de outra coisa que não foi muito bonita e que aconteceu com o mundo inteiro recentemente, que é a Covid, né? Enquanto demos ouvidos a negacionistas, nós chegamos a ter mais de 4 mil mortes por dia. Foi o ápice da cloroquina. Março, abril desse ano, né, quando começou a segunda onda. Toma cloroquina, cloroquina cura. As ideias absurdas, né? Todo mundo sabe que não cura nada. Pode curar, ajuda em lúpus, ajuda em malária, que é o que ela era feito para isso, né? Alguém aí toma aspirina para dor de barriga, tá? Alguém toma um remédio para dor de barriga, para curar dor de cabeça? Remédios têm as suas especificidades. A cloroquina, ela pode ser boa para malária, mas não é para Covid. Está errado. Se você está com dor de cabeça e com febre, você vai tomar dipirona, você vai tomar Novalgina, você vai tomar... Então, vários remédios para isso. Você não vai tomar um anti-inflamatório para dor de cabeça. Você vai tomar um anti-inflamatório se tiver com uma inflamação, né? E é isso, né? A partir do momento que a ciência virou o jogo e a vacina, que é um produto da ciência, chegou num ponto, hoje nós tivemos menos de 300 mortes. Chegamos a mais de 4 mil. E ainda não chegamos a 60% da população plenamente vacinada. Então, a ignorância, né, estava nos levando à morte. A ciência está nos preservando a nossa vida e, voltando à democracia e à liberdade, permitindo que nós voltemos aos poucos a nos tornar livres. Podemos já arriscar uma saída de casa, podemos já conversar com pessoas, né? E há um ano atrás estávamos presos, como se estivéssemos vivendo uma ditadura. A ditadura da ignorância. E a ciência trouxe uma luz em vidas e a nova chance de a gente voltar, se não a o que éramos, pelo menos próximo àquilo, pelo menos poder conversar, poder se juntar, poder estar presente, né? Então, eu concluo a importância disso e que a ciência é a nossa luz, não adianta, tá? E quando eu falo de ciência, estou falando de química, eu estou falando inclusive de filosofia, estou falando de pedagogia, o ensino, o conhecimento como um todo. Isso é o que traz a diferença. Uma sociedade que tem conhecimento, esta sim é uma sociedade livre. Ninguém que tem conhecimento é derrotado, ninguém fica preso à sociedade como um todo. Uma sociedade ignorante, ela vai viver sem democracia, ela vai viver sob a tutela de alguém e sob a força de alguém. Eu puxei esse assunto, porque alguns colegas iniciaram, o próprio Breno começou a falar de democracia, então eu acabei achando pertinente. Tá? E eu encerro, então, agradecendo a presença de todos e a importância, né? Voltando a falar de liberdade, eu defendo há muito tempo, eu sou o professor mais antigo do curso de Química, estou aqui desde a fundação da licenciatura, depois do bacharelado, participei de todos os processos do mestrado, e eu sempre dizia, em reuniões de órgãos colegiados, que a universidade, para ser mais democrática, ela precisava derrubar os muros dela também, né? Não é só quem teve o mérito que está aqui dentro. E eu acho que quando a gente expande e chama o ensino fundamental, chama docentes que já podem estar formados e outras pessoas a participarem do evento,
isso é um pouco, né, da derrubada desses muros. Então, a universidade ela vai à sociedade, isso é muito importante e é uma das nossas funções, né? Não passar o conhecimento só para quem teve oportunidade de estar aqui dentro, mas fazer o nosso conhecimento transbordar o nosso muro. Isso é democracia, isso é liberdade, né? Então, boa noite a todos, obrigado, desculpa aí por ter me alongado e boa escola de Química para todos. E, mais uma vez, com o agradecimento à comissão organizadora. Obrigado, professor, pelas palavras. Agora eu vou passar a fala ao professor Douglas Machará, fazer a apresentação do nosso próximo palestrante, né, o primeiro palestrante. Então, por favor, professor, fique à vontade. Tá certo. Obrigado, Douglas. Bom, é uma honra para mim apresentar o nosso palestrante que nós vamos ter dessa noite, que é o professor Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos. O professor Ricardo, ele é bacharel em Química pela Universidade Federal de Brasília, com mestrado e doutorado pela mesma instituição. Vou falar a data não, porque não vou entregar o ouro fácil assim. Em geral, ele gosta de coisas orgânicas. Acho que não dá para perceber, né? Ninguém percebeu que ele tem a área de atuação dele em química orgânica, várias moléculas ali, né? Assim, os principais, ele tem muita experiência em líquidos iônicos, solventes alternativos, biocombustíveis. Isso é assim, como toda apresentação, a gente tirou a parte do Lattes, mas como eu gostaria de dizer, o Lattes não faz justiça para o professor Ricardo. O professor Ricardo é uma pessoa fantástica, extremamente aficionado, apaixonado por história. Muito do que eu gosto bastante de história da química, sempre procurei estudar e ler, mas tudo que eu tenho, tudo que eu faço não chega aos pés do que esse cara tem. Então é uma honra ter ele para falar disso aqui hoje para vocês. O professor Ricardo ainda quando a gente precisa aqui de alguma coisa impossível, de alguma engenhoca, é o nosso professor Pardal, extremamente criativo, extremamente disponível para ajudar todo mundo. Além disso tudo, ele é pai de Francisco, é colecionador de capacetes e aficionado por história. Então é um prazer apresentar ele para vocês e passo a palavra para o professor Ricardo. Estão pedindo o quê? Acho que a minha auxiliar aqui está pedindo para todo mundo abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto, para poder registrar esse momento um pouquinho antes da palestra. Então, todo mundo que for possível, abra a câmera. Muito obrigado a todos que isso aqui é possível. Tirou? Bora abrir a câmera aí, pessoal. Pronto. Então, assim, sem mais delongas, sem mais demoras, passo a palavra para o professor Ricardo e que tenhamos todos uma boa palestra. Obrigado. Boa noite, né, a todos. Espero que estejam todos me ouvindo bem, né? Agradeço a apresentação do professor Douglas. Eu só queria fazer uma parte, né, que o professor Douglas, no início da fala dele, falou: será que vocês vão querer trabalhar ou estudar com uma pessoa barbuda, igual o professor Ricardo aí? Diga-se de passagem, tá bom, gente? Para vocês ficarem mais tranquilos, eu sou assim antes de ser químico, então não foi a química que me deixou assim, tá bom? Podem seguir essa área tranquilamente, que não tem problema nenhum, né? Vocês ficarem como eu sou agora. Uma coisa interessante, né, que o professor Giovanni falou também, né, e como o meu tema é a história da química, e um tema muito importante, e uma frase muito importante também, que é bom saber que saber a história, né, saber o passado é importante para ter o presente e projetar o futuro.
Também, né, a apresentação, entender o passado, né, é evitar erros. E em ciência, isso é muito importante, tá bom? Você corrigir os erros de outras pessoas que vieram antes de você, né, ou pegar o conhecimento adquirido, né, por essas pessoas, ou desenvolvido por outras pessoas, e projetar, ir além com esse conhecimento, né? Uma frase muito interessante de Newton, ele diz que olhou mais longe, né, olhou mais adiante, porque estava sobre o ombro de gigantes, né? Metaforicamente falando, lógico, né? O que ele quis dizer de gigante é porque pessoas cimentaram, né, a base onde ele se apoiou, né, com bom conhecimento, e ele projetou esse conhecimento mais à frente. Então, a história da química. Como é que começa a história da química, né? Tinha um professor meu de físico-química, por sinal a área do professor Douglas, que ele dizia que a química no universo começou com o Big Bang, né? Big Bang. Lógico, mas aqui nós não vamos ver lá no início da projeção da criação do átomo de hidrogênio e da condensação e formação dos outros elementos. Nós vamos começar a entender a química, a história da química, a partir do momento em que você tem possibilidade de compreender como a química fez parte da vida do cotidiano das pessoas, do ser humano nesse planeta, e a partir do momento também que as pessoas começaram a entender ou tentar compreender a química no cotidiano delas, né? Então, assim, o conceito, né, na Idade da Pedra, né, que é em matéria de tempo geológico, é bem ali na esquina, 4.000 anos atrás, né? É um conceito amplo de ciência, então não era um conceito muito restrito, né? As pessoas usavam ciência para manejo dos recursos naturais, né? Ou seja, procura de alimentos, ou obtenção melhor de alimentos, necessidades medicinais, necessidades ritualísticas, que muitas vezes estavam associadas com necessidades medicinais, problemas habitacionais, problemas mágicos e religiosos, né? A explicação do natural, ou seja, da natureza onde a pessoa estava inserida. Esse era o conceito de ciência na Idade da Pedra. Lógico, os primeiros passos foram a farmacopeia primitiva, ou seja, tratar doenças, evitar a morte, né? Trabalho de parto, né? O xamanismo, né, que envolvia toda essa parte. E, lógico, um dos passos mais importantes foi o domínio do fogo, né? O fogo, né, a descoberta do fogo é a origem da química moderna, pode-se dizer assim, né? É quando o homem conseguiu controlar a natureza que atacava ele, né, e conseguiu melhorar o seu processo de alimentação e absorção de proteínas, que são principalmente vindo da carne, de forma a melhorar, né, a sua resistência e combater, por exemplo, a natureza que estava em volta. Lógico, isso evoluiu para outras áreas, como a metalurgia, a agricultura, né? Toda essa parte influenciou muito a evolução do ser humano, né? Alguns exemplos são muito interessantes e bem típicos de algumas regiões, como, por exemplo, o púrpura do Tiro, né? Ou púrpura de Tiro, também chamado, né? Que era uma tintura extraída de moluscos que você tirava da região ali do mar Mediterrâneo, e por ser muito difícil de extrair e tornava-se muito caro, era a cor predileta da monarquia ou dos grandes senadores romanos, né? E ele tinha uma característica muito interessante também, essa coloração, né? Essa tintura usada para tingimento de tecidos. Ela não desbotava com o tempo, na verdade ela ficava mais intensa e mais brilhante à medida que o tecido ia envelhecendo. Então, aí, associado, né, ao custo, né, tornava o tecido mais resistente e mais bonito com o tempo. E isso veio, lógico, né, de uma necessidade
de ostentação, né, da elite romana, que, porém, quase levou à extinção, né, do molusco naquela região. Então, nós temos aí o primeiro impacto, né, ecológico naquela região, né? Outros impactos já foram feitos anteriormente. A própria agricultura é um impacto ecológico do ser humano no ambiente em que ele vive, né? Mas, assim, por uma necessidade de alimentação. Temos o Egito também, né? As pessoas costumam falar o Egito, né? Ele está ali no entroncamento, né, de contato de 3 continentes, né? A África com a Europa e a Ásia, né? Rota da Seda, transmissão de conhecimento, Alexandria com a sua grande biblioteca. Então, todo o conhecimento que saía da África, toda a riqueza que saía da África, e tinha que passar para a Europa ou para a Ásia, passava pelo Egito, né? E o Oriente Médio também. Tudo que vinha da Ásia, ou o que saía da Europa também, em matéria de conhecimento e riqueza, né, passava por aquela região. Então, logicamente, ali se tornou um bom entroncamento, né, de conhecimento, né? Então, os gregos iam lá para conversar com os pensadores e filósofos persas, que traziam conhecimento da Índia, da China, né? Conversavam com os egípcios, que traziam conhecimento não só da região do Egito, mas da região da África subsaariana. Então, era uma região rica, que florescia muito conhecimento, muito entendimento sobre ciência. E os egípcios também desenvolveram bastante material na área de química, né? Bastante conhecimento, né? Como fermentação do vinagre, vinho, cerveja, né? Só coisas boas, né? A parte de cosmética, onde, devido ao calor intenso e à luz do sol, os cosméticos eram usados tanto por homens quanto por mulheres para poder proteger do sol os olhos, e a região do rosto. Medicina, muito associada à questão da mumificação, porque a pessoa, principalmente se era um faraó, uma pessoa muito importante, ela não podia morrer antes do seu túmulo estar completo. Então, tinham muitos médicos, inclusive especialistas em áreas específicas, como dentistas, ortopedistas, especialistas em parto, né? E que eram especializados assim, numa medicina que era muito de ponta para a época, né? E as próprias mumificações eram um processo que para conservação de corpos que até hoje tem certa dificuldade de ser entendido, né? Outras coisas também, né? Como papel e tinta, né? O papiro, tinta para escrita, né? E um exemplo aí que eu botei, um papiro que fala, exatamente um papiro que fala sobre a medicina, né? Anestésicos e anestesias, né? Por mais que fossem rudimentares, mas funcionavam, né? E até antibióticos, né? Tem estudos sobre o uso de antibióticos não para a extração e a purificação dos antibióticos, mas utilizando, por exemplo, fungos na forma in natura, que faziam que ajudasse, por exemplo, em alguns processos de infecção, né? A própria medicina egípcia, né, ela evoluiu e contribuiu muito na parte de farmacopeia, que é a química aplicada no tratamento de doenças, né? Ou para recuperação, né, e remoção de sintomas de alguma doença. Disso tudo, né, você tem a evolução da química nesse período, que ainda é a Idade Antiga. Então, você tem o uso do fogo, o uso de pigmentos inorgânicos e orgânicos, né, como nós vimos, a metalurgia, extração e manipulação de metais, começando com cobre, depois passando por ligas metálicas, né, como o bronze, e chegando até o ferro, né, o mais resistente e mais consistente para trabalhos no campo, ou então até em guerra. E daí surgiram também as primeiras propostas atomísticas, né, com os atomistas, né, o Leucipo, combatendo as ideias de Leucipo, combatendo as ideias de Anaxágoras, né, onde Leucipo já propunha uma ideia atomística em que o átomo, né, o termo átomo já surgiu como sendo
a partícula indivisível da matéria, né? Ou seja, aquela parte que não tem como dividir mais, daí o termo átomo. Né? E agora, como dividir esse átomo? Né? Ninguém conseguia, né? Não tinha ferramentas para dividir. Também não tinha equipamentos para mensurar o tamanho do átomo. Nesse período, a atomística, né, todo o pensamento atomístico, ele era um pensamento filosófico, tudo bem? Então, assim, a discussão era no campo das ideias, né, não no campo da tecnologia e dos equipamentos científicos, tudo bem? Mas já era uma tentativa de começar a explicar a composição da matéria, né, a partir de um conceito de átomo que só foi evoluindo com o tempo e chegou nos dias de hoje. Né? Então você tem Leucipo e Demócrito, né? Na verdade, Demócrito vem antes de Leucipo, né? Em que já estudavam, né, evoluíram essa proposta do pensamento atomístico, teoria atomística, estudando, inclusive, né, tentando compreender os fenômenos físicos e químicos, como, por exemplo, queima da madeira ou transformação de água em gelo, ou o inverso. Né? E desses conhecimentos vieram alguns postulados filosóficos sobre a constituição da matéria, como, inclusive, a vibração dos átomos. Então, a sensibilidade, a sensação de calor que você sentia, o sentir o ambiente em sua volta, era devido à vibração dos átomos, um conceito que os átomos vibram realmente. Mas, mesmo sem ter ferramentas para analisar isso, pensando, né, de forma filosófica, e filosofia era ciência, era uma filosofia natural nesse período, você tinha as pessoas já demonstrando um certo conhecimento, né, e desenvolvimento, um conhecimento muito rico para a época, realmente. Exemplo disso aí, por exemplo, os átomos de ar, né, de fogo, perdão, que são esses triângulos, essas pirâmides amarelas, né, que são tetraedros, né, se convertendo em ar, né, ou seja, fumaça. Né? Então, a queima do fogo, né, o fogo era matéria nessa época, era considerado matéria, se transformava em ar, né, se transformava em fumaça. Então, ocorria a transformação também a partir dos átomos. Né? E o conceito envolvia os átomos, os seres infinitos e indivisíveis, e o vácuo, o não ser, ou seja, tudo que permeava e entrelaçava os átomos era o chamado vácuo. Depois, esse conceito de vácuo se transformou em éter. E o éter permaneceu no pensamento científico por muito tempo, até o século XIX, e século XX ainda haviam pessoas que pensavam no éter. Mas o pensamento atomístico, ou atomista, né, ele ia além desse conceito somente de definir o átomo. Ele já definia, por exemplo, conceitos mais abrangentes, como a infinitividade do universo, né, o universo é infinito, multiplicidade de mundos, e até a formação de planetas. Né? Então, assim, eu botei até essa figura aí um desenho, storybots, né, que tem no N rubro, né, naquela sistema de streaming do N vermelho, não vou falar o nome, mas que tem inclusive um episódio que fala sobre a formação dos planetas. E os atomistas já tinham esse conceito de que você tinha o choque entre as partículas que são os átomos fundamentais. Esses átomos, os que eram iguais, se agregavam, os que eram diferentes se repeliam, formando estruturas que iam gerar protoplanetas e depois iriam se transformar em estruturas esféricas que virariam os planetas. Né? Ou seja, já era um conceito bem interessante para a formação de, por exemplo, sistemas solares no universo infinito. E lógico, como eu falei, o conceito, né, dos átomos tinham estruturas, inclusive, bem diferenciadas, envolvendo estruturas geométricas como o octaedro, que representava o ar, né,
o tetraedro, que representava o fogo, né, que, ou seja, criptando e indo para a atmosfera, o dodecaedro, que representava o vácuo, depois chamado de éter, o cubo, que representava os sólidos, ou seja, uma parede, né, como se fosse uma parede de tijolinhos, e o icosaedro, né, com 20 faces, que representavam os líquidos, que não eram tão efêmeros como o ar e o éter, né, não evaporavam facilmente, mas tinham bastante, tinha uma viscosidade e deslizavam pela pele exatamente por serem desse formato icosaédrico, quase sendo esferas, né, que você não conseguiria reter na mão, né, como a água, né? E a água era um elemento nesse período. Bom, atualmente, né, o átomo é a menor partícula que caracteriza a matéria, né, e caracteriza o elemento químico, né, ou seja, já tem o conceito de elemento químico, né. Partículas menores constituem o átomo, mas elas por si só não definem um elemento químico. E você tem a constituição com prótons, elétrons prótons, elétrons e nêutrons, né, constituindo esses elementos aí, os elementos químicos. Bom, e lógico, os estados da matéria já modificaram também. Você tem o sólido, os líquidos e os gases, né, os estados de agregação clássicos. Também tem o plasma, quando você aquece e joga muita energia num gás, e ele libera essa energia na forma de luz, né, e a temperatura aumenta. E os condensados de Bose-Einstein, né, que isso é quando você diminui a temperatura a um ponto tão intenso em que os átomos param de vibrar e emitem luz, né, chamada muitas vezes de luz líquida. Mas esse é um conceito. Eu só pulei um pouquinho o conceito de átomo para ver até onde nós chegamos, né? Passando por todos aqueles conceitos de Rutherford Bohr, Thomson e John Dalton. Voltando um pouquinho no tempo, né? Teve um período em que a ciência, né, o pensamento filosófico natural se transformou num ponto em uma ciência que era chamada de alquimia, né? Muitas pessoas discutem, a alquimia gerou a química, né? Não, a alquimia, né, ela contribuiu para a química, porém, ela era mais um pensamento filosófico e uma forma de viver a vida do que uma ciência em si, né? Por isso que é muito difícil definir o que é alquimia, né? A alquimia é uma definição muito difícil. O termo da palavra, né, vem do grego, né, que é derivado do árabe, né, que se chama Terra Negra, que exatamente era associada ali àquela região exatamente do Egito, né, porque era a região onde a alquimia absorvia todo o conhecimento que vinha da Ásia, da África, da Europa, e juntava tudo numa ciência alquímica mais robusta e com maior conhecimento. Novamente, aquela região, né, chamada umbigo do mundo, contribuindo para a ciência de forma muito importante. Também, no grego, significa, vem do termo quimia, que pode representar também fundição ou moldar metais. A alquimia, né, ela é uma filosofia hermética, ou seja, é uma doutrina secreta. Ou seja, somente os eleitos, aqueles melhores evoluídos, poderiam praticá-la. Ela era baseada em teorias, ou seja, uma ciência de conhecimento de constituição da matéria. Era uma arte prática, daí vem experimentações, que a química absorveu muito, né? Era envolta em mística, né? E era chamada de ars magna, ou arte superior, né? Ou seja, era pessoas que tinham aspirações místicas envolvendo virtudes religiosas e virtudes humanas que poderiam exercer essa arte superior, né? Então era uma coisa muito restrita, né? Na verdade, a alquimia, ela era um conceito filosófico. Então, aquela busca de pedra filosofal que o Harry Potter fica correndo lá,
o chamado elixir da longa vida, né? E no caso da alquimia europeia, tinha o homúnculo, formação de um ser humano a partir de matéria inerte, né? Matéria inorgânica, eram conceitos filosóficos. Então, a pedra filosofal, transformar chumbo e ouro, nada mais era que transformar a alma do alquimista em uma pessoa bruta, uma pessoa mais elaborada, ou seja, uma pessoa iluminada. E o elixir da longa vida, que determinava a vida eterna, a pessoa entrar no processo de vida eterna, era exatamente isso também. Era uma evolução espiritual, né? Era você ir evoluindo até você transcender o corpo físico e chegar a um espírito evoluído que não precisaria de um corpo físico mais, né? As pessoas pensaram assim, a pedra filosofal transformar chumbo em ouro, opa, vou ganhar dinheiro. Elixir da longa vida, viver eternamente. Bom, quem é que quer viver eternamente hoje em dia? Só se for o Elon Musk, que vai ser o primeiro trilionário do mundo, né? Eu que sou assalariado não quero viver eternamente com o salário que eu ganho, né? Então, nós temos que pensar dessa forma. Então, era um pensamento filosófico. Mas, como eu disse, a alquimia contribuiu muito para a química, né? Com fornos, né, para calcinação, para destilação, processos de condensação de líquidos, né, utilizados em destiladores, né? E o mais interessante deles, o banho-maria, né, que foi desenvolvido exatamente por uma alquimista mulher chamada Maria a Judia, né, que é utilizado até hoje, tanto na casa de vocês quanto no laboratório, para fazer um pudim ou para fazer um aquecimento de um líquido que não pode ter fogo diretamente sobre ele. A alquimia também teve uma linguagem, né, uma linguagem chamada linguagem alquímica, que definia os elementos ou as substâncias de acordo com um símbolo, porque assim, as pessoas que não tinham acesso à alquimia não podiam ler e interpretar esses símbolos. Inclusive, John Dalton, que também era alquimista, além de químico, apresentou, né, os seus elementos químicos envolvendo alguns símbolos alquímicos, né, como o hidrogênio e os elementos que eram conhecidos na época. E, lógico, a destilação foi um dos pontos mais importantes, ou seja, purificação de líquidos, purificação de materiais, né, sendo representados, por exemplo, pela retorta, né, que é o método que era mais utilizado para separação de materiais, principalmente líquidos, né. O álcool também era muito importante, né? O álcool ele tinha uma característica interessante, ele era líquido e se comparava à água, e ao mesmo tempo ele inflamava, né, pegava fogo, então ele se ligava, se aproximava muito ao fogo, então era uma coisa que gerava admiração e fascinação dos alquimistas, né? Mas teve aplicações mais práticas também a alquimia, como a própria a arte da tintura, né? Tingir, né, era um termo alquímico, né? Então mudar a coloração de tecidos para aumentar o valor agregado a um tecido, então talvez até tornar mais belo, mais bonito, era um conceito desenvolvido dentro da alquimia. Mas, lógico, as pessoas pensavam sempre na pedra filosofal, produção de ouro, que nada mais era do que a produção do minério de ouro, também chamado de auricalcita, né? Que nada mais é do que uma liga chamada latão, né? Uma liga de zinco e cobre, mas que tinha todo um pensamento e uma mística em volta dele, e as pessoas achavam que poderia ser feita a transformação de chumbo em ouro. Mas que você pode fazer em casa com qualquer videozinho aí, pega o vídeo do Manual do Mundo, ou outros vídeos que você encontra no YouTube, e eles vão te ensinar a transformar uma moeda de cobre em uma moeda de latão, né? Não de ouro. Da alquimia veio sim uma parte muito importante do desenvolvimento da química, que era chamada de iatroquímica ou quimiatria, também chamada de química médica, que era exatamente a química utilizando medicamentos ou misturas ou composições com compostos químicos ou elementos químicos para tratamento de doenças, indo muito contra o pensamento
em voga na época, na Idade Média, né? Que era o galenismo. O galenismo, você tinha análise, né, baseava-se na análise pormenorizada do doente, né? O cotidiano dele, a vida dele, ainda hoje você utiliza, né, pergunta, né, o médico pergunta o que você faz da vida, se você bebe, se você fuma, se você caminha, né? Isso ajuda na terapêutica, né, e no diagnóstico da doença. Porém, algumas doenças, né, não tinham explicação ou tratamento dentro dessa medicina galenística, né? Por exemplo, doenças como a peste negra, né, ou a sífilis, né, ainda eram flagelos que destruíam a humanidade, né? E na tentativa de tentar curar essas doenças, né, a iatroquímica surgiu lutando contra alguma parte do pensamento da medicina de Galeno, né, galenística, para tornar os tratamentos mais eficientes a partir de medicações. Ou seja, daí surgiu, por exemplo, né, a química de manipulação e a farmacopeia de manipulação. Lógico, né, a iatroquímica, né, ela usava elementos químicos e compostos advindos de origem mineral ou vegetal e até animal, né, para tentar tratar doenças, né? Lógico que era um método de tentativa e erro na época, né? Às vezes podia matar, né? Alguns venenos eram até letais, né? E lógico, né, você tem que concordar que o exemplo da nossa querida representante aí da garrafa, né, muitos charlatães, né, faziam medicamentos ou produtos que vendiam como cura, né, para qualquer tipo de doença, né? Daí surgiu essa bebida aí, né, para tratar qualquer tipo de doença, né? E hoje virou refrigerante. A iatroquímica também contribuiu muito, né, com a introdução do mercúrio, arsênio, antimônio, bismuto e ferro para tratamento de doenças. Lógico, todos eles poderiam matar dependendo da dose, né, principalmente o mercúrio. Né? O mercúrio era utilizado como antisséptico intestinal e como purgativo. Né? A pessoa estava com prisão de ventre, tomava uma dosezinha de cloreto de mercúrio, né, chamado de calomelano, né, e liberava o intestino, né, mas também matava-se mais também do que curava, né, era melhor ter uma prisão de ventre um pouquinho mais demorada do que eu tomar um tratamento desse. Mas lógico, na época ninguém associava isso ao remédio. Outro exemplo também, né, na parte da iatroquímica, foram os anestésicos, como o The Whale, né, era uma mistura, né, de bebida com vinagre, vinho, principalmente vinho, e que você misturava algumas ervas para usar como sedativo, até para fazer cirurgias ou tratamentos de dor, né? E ele usava a morfina, que vinha da papoula, né, o bonitinho, a morfina aqui representada aqui, né, na estrutura dela, e a cicutoxina, ou cicutotoxina, né? Que você tirava da cicuta, né? Cicuta foi o que o pessoal utilizava para matar as pessoas, era um veneno muito forte. Então, essa manipulação era muito perigosa. Então, muitas vezes, as pessoas fugiam de tratamentos que tinham que usar anestesia geral, né? Preferiam cortar uma perna sem anestesia geral, porque a anestesia poderia matar um indivíduo. Mas contribuiu também, né, essa química prática medieval, né, a iatroquímica, contribuiu muito para a própria química prática, né, porque você começou a manipular elementos químicos, começou a fazer formulações de medicações, então isso evoluiu em muito o pensamento, né, e a química como ciência. E lógico, isso aqui ocorreu exatamente naquele período em que a Idade Média estava acabando e estava começando uma época chamada de Renascimento. Isso na Europa, lógico, né? Porque teve lugar que não chegou nem a morrer e renascer, né, no mundo. Mas o Renascimento começou com o pensamento de despertar a ciência moderna, né? Você tinha uma releitura do mundo, você deixa de ter o geocentrismo
a Terra no centro do universo para ter o heliocentrismo. Você tem a liberação do punho da religião, né? Você tem os descobrimentos da América, a circunnavegação da África, a circunnavegação do mundo, né? Chegar, por exemplo, nas Filipinas, toda essa região aí. E também tem, por exemplo, o descobrimento, as reformas, né, protestantes, né, que quebraram a hegemonia da Igreja Católica. Então, tudo isso aí ocorreu nesse período e a ciência aproveitou todo esse caminho e foi também crescendo, evoluindo junto. Então, eram tempos de ruptura, né? Ou seja, com a queda de Constantinopla, né, no final da Idade Média, aquela região do Egito, do Oriente Médio, ficou muito perigosa, digamos assim, para as mentes pensantes. Então, essas mentes voltaram, por exemplo, para a Europa, né, e levaram com eles o conhecimento daquela região, né, que estava acumulado ali naquela região, e isso melhorou muito a ciência na Europa no período, né. Outra coisa também era o período da curiosidade, né? Então as pessoas começaram a ter curiosidade sobre as coisas. Antes disso, a curiosidade era dita como era tabu, era pecado, né? Você ser curioso, né? Tinha o exemplo de Pandora, que abriu a caixa e trouxe todos os maus para o mundo. A própria ideia da Eva, né? Como curiosidade, e expulsou as pessoas do paraíso. Isso foi deixado de lado, foi deixado para trás. Então você começa a ter o pensamento da curiosidade nesse período aqui, né? E com isso levou à revolução científica, né? Que você tem a matematização da natureza, ou seja, tudo poderia ser explicado pela matemática, né? Era um pensamento da época do Renascimento, né? Uma forma de produzir conhecimento, né? Esquecia-se aquela filosofia natural, aquele misticismo, e tornavam-se as coisas mais técnicas, né? Mais matemáticas, né? Inclusive, três vertentes da Revolução Científica foram Galileu, né, com o seu dedutivismo, né, o Francis Bacon, com o empirismo e indutivismo, e o René Descartes, né, com o mecanicismo, né? Ou seja, tudo maravilhado com as coisas mecânicas que resolveriam o mundo. E Francis Bacon, né, defendia que conhecimento é poder, daí vem, né, conhecimento é poder, essa frase dele, né? E você tinha que desvendar a natureza e explicar as diferenças das coisas. Também teve fusão da arte com a ciência, né, para fazer, por exemplo, o Davi aqui, Michelangelo estudou anatomia humana, certo? Para poder fazer toda a tensão dos músculos, a tensão facial de uma pessoa que vai lutar com uma pessoa que é maior do que ele, né? E o apoio na perna para poder fazer força para lançar uma pedra e de forma a ter êxito na batalha, né? Mas também, né, desse período, né, além dos pintores famosos e escultores famosos, você tem pessoas que se dedicaram a desenvolver a arte para a ciência, como Maria Sibila, né? Aliás, o nome dela está errado aí, com o Y no S, tá bom? Merian, né? Que aqui é um desenho dela. Então, ela começou a desenvolver técnicas de desenho para ilustrar enciclopédias e livros científicos. E isso ajuda, né, muito as pessoas a terem acesso, né, ao próprio livro, a criação da prensa, né, e da imprensa para divulgar livros, né, tornar os livros mais baratos. Isso ajudava, inclusive, a qualquer pessoa leiga a ter acesso e a entendimento sobre os conteúdos científicos, tá bom? Ela também foi uma das precursoras da zoologia moderna. Aí, com o Renascimento, veio nomes importantes na química, né, que ainda tinha o nome de alquimia, mas foi modificando, né, e evoluindo para a química, para conceitos exatamente
químicos mesmo, né? Como Andreas Libavius, né? Aqui o livro dele aqui, né? E o outro aqui eu não lembro quem foi que escreveu, não. Mas, assim, você já tem livros envolvendo conhecimento da química sobre tudo isso, né? Um nome muito importante nesse período foi Robert Boyle, né? Que definiu pela primeira vez, né, de forma clara e bem simples, né, o conceito de elemento químico, que até então não existia. Então, quando eu falei aquele negócio de que átomo, né, é a menor composição da matéria que pode ser definida como elemento químico, até chegar a Robert Boyle, a definição de elemento químico não existia. Existia a atomística, né? E também Glauber, né, Johann Glauber, né, que trabalhou com a parte experimental de química, né, livros sobre química pura e aplicada, olha só que chique, né? E também é conhecido por esse composto aqui que ele sintetizou, né, o sulfato de sódio decaidratado, né, também chamado de sal de Glauber, que é utilizado até hoje como remédio, tá bom? Na época foi usado inclusive como remédio universal. E dessa evolução da Renascença surgiu a ciência moderna, né, em que surgiu um método científico, né, como tentativa de organizar esse pensamento, né? Ou seja, a razão não é totalmente compreensível e pode trazer angústias, tá bom? É um momento também de tensão política, tensão social e tensão científica, né? Nesse período aqui você começa a ter, por exemplo, revoluções, independências, né? Mudança no pensamento. Então, o pensamento em modernizar a ciência não estava somente na ciência, estava também na sociedade, na cultura, em tudo isso, né? E, lógico, gerava divergências, a teoria e prática, né? A luta, né, entre a teoria e a prática, e por que não fazer uma coesão entre a teoria e a prática, certo? Então, isso foi muito importante nesse período aí de renascimento e da ciência moderna, né? Você tem os períodos em que você une ciências, né, com características parecidas ou comuns, como eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo e óptica, e mecânica e termodinâmica. Então, começa a surgir novos processos experimentais, como, por exemplo, a fotografia, né, que surgiu como uma curiosidade, mas se tornou um processo científico muito importante, e depois se tornou uma arte muito importante, e que levou à criação do cinema, né, exatamente para explicar se um cavalo, quando cavalgava, ficava com as 4 patas no ar, né? Então tiraram várias fotos em sequência do cavalo, e quando passaram elas rápido assim, dava para ver o cavalo cavalgando. O primeiro análise, né, e transformação de fotografias em cinema, né? Muito importante isso, né? Também a invenção do fonógrafo por Thomas Edison, né? E por aí vai todo esse período aí. E daqui, nesse período, começa a surgir a química moderna. A química como nós conhecemos hoje, uma ciência de experimentação, uma ciência que visa repetir os experimentos para ver se chega numa resposta sobre a natureza, né? E se transforma também numa ciência independente. Ela quebra vários paradigmas, vários dogmas científicos que vem a balança, vem o termômetro, vem o melhoramento da tecnologia para equipamentos científicos, vidrarias, tudo isso, e a ciência começa a se modernizar e a química segue junto, né? Cai por terra, né, algumas teorias, como a teoria do flogisto, né, que era associada à queima. Você tinha que ter uma composição dentro da matéria para ocorrer combustão, né? Só que, lógico, alguns materiais, como metais e produtos calcinados, né, aumentavam a massa em vez de diminuir, né, na hora que queimava, então, devido ao processo de oxidação. Então, essa teoria do flogisto caiu por terra, né? Ela foi proposta por Becher, não é Becker, tá bom? O Becker do copo de Becker é outro, esse aqui é o Becher, né?
Mas ele contribuiu muito, tá bom, o Bescher, na área de química, estudando, inclusive, a teoria do flogisto. Ele conseguiu obter o etileno, o éter etílico, né, que foi utilizado por muito tempo como anestésico, né, e obteve o álcool a partir da batata. Aliás, ele introduziu a batata na Europa, né? A batata não era natural da Europa, e ele introduziu como uma forma de trazer alimentos para a comunidade, para a sociedade europeia que estava passando necessidade, principalmente no inverno. Né? E vem, né, na Europa, né, vem Lavoisier, né, com seu Tratado de Química, que alguns dizem que é o primeiro livro de química puro mesmo, né, que era muito metódico, né, ele era muito os experimentos dele, ele seguia muito à risca, não mudava nada para poder ver o que tinha errado, né? Então ele tinha um método científico muito aprimorado para a época, né? Enunciou o princípio da conservação da matéria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Também fez estudos sobre respiração, foi o primeiro fisiologista, pode-se dizer assim, né? Ou um dos primeiros fisiologistas, né, do planeta, né? Trabalhava sobre liberação de calor dos corpos, dos seres vivos, tudo isso daí ele estudou também. Né? Lógico que ele tinha dinheiro porque o pai dele era cobrador de impostos e ele ficou com essa profissão, né? E isso causou certos atritos, né, com a Revolução Francesa, e como ele tinha atritos também no meio científico, né, esses inimigos dele do meio científico deixaram correr solto, né? Então, o modo de vida dele fez ele perder a cabeça, né? Então, assim, infelizmente. Daí, continuando a evolução do pensamento moderno, né, da química moderna, aí você tem por volta de 1790, por aí, em 1810, 1803, vem John Dalton, né, que transformou as ideias atomísticas em um novo conceito de modelo atômico, né, um átomo indivisível, analisou os elementos químicos, separou os elementos químicos, fez todo esse estudo, né, e também analisou o daltonismo, que inclusive tem o nome dele porque ele era daltônico, né? Então, ele que começou a estudar o problema de dificuldade de percepção de algumas cores ou de todas as cores. Então, veio Avogadro, né, que as pessoas amam, né, principalmente no ensino médio, né, fazer a distribuição eletrônica, fazer o balanceamento das reações químicas, né, as pessoas ficam muito felizes quando veem a cara de Avogadro, né? Porém, né, trabalhou muito com a parte do estudo de volumes de gases, toda essa parte aí, formulação de moléculas, e que contribuiu muito para a química, né? E lógico, né, o nosso querido amigo Mendeleev, né, ou Mendeleev, né, que pegou os elementos químicos e conseguiu distribuí-los de forma periódica, né, a partir das suas propriedades físico-químicas, em uma tabela que ficou chamada de tabela periódica. Lógico, né, ele, no mesma época, né, teve um estudo de Mayer, né, então, justiça seja feita, né, Julius Lothar Mayer, que era um alemão, né, estava com ideias parecidas com a dele, e eles se correspondiam, tá bom? Então, assim, não era uma briga entre um e outro, não era uma discussão para sair num duelo, ou sair nos finalmente, não. Mas era uma conversa entre temas, né, que eram comuns, e que eles chegaram no consenso e desenvolveram, né, a proposta de tabela periódica moderna. Mas a química contribuiu também, não só na parte técnica ou na parte simplesmente de laboratório, com contribuições também na indústria, né? Nós temos aí dessa época também Henri Nestlé, né, que inventou a farinha láctea, né, que contribuiu muito para a alimentação, principalmente de crianças, né? Desenvolveu também o chocolate ao leite, o café solúvel, né, e o leite condensado, certo? E contribuiu muito para a indústria alimentícia, né, desenvolvimento da indústria alimentícia, certo? O que levou à modernidade, né, os tempos modernos, século XX, né, a química chegou no século XX incorporada no mundo moderno, na metalurgia, na
na indústria bélica, na produção de defensivos agrícolas, na produção de medicamentos, como a própria aspirina, né, que o Hoffman desenvolveu, e toda essa indústria, né, cresceu, né, a dinamite, né, de Alfred Nobel, que deu tanto dinheiro para ele que ele pôde criar o prêmio Nobel, né, como uma forma de agradecer, né, o que a ciência contribuiu para a vida dele, né, ele tem uma vida boa pro resto da vida, né. Isso evoluiu tanto, né, que chegou até na indústria farmacêutica, materiais sintéticos, né, novos materiais, certo? A mecânica quântica participando também em algumas partes aí, cerâmicas, toda essa parte aí. Então, essa modernidade no século XX, a química teve uma hegemonia muito grande, certo? E ainda tem, lógico. Nesse período da década do século XX, nós temos Marie Curie, né, Skłodowska, né, Marie Skłodowska-Curie, né, que trabalhou com a parte de elementos radioativos, né, cunhou o termo radiação, apesar que alguns dizem que radioatividade foi cunhado por Becquerel, né, mas ela e o esposo dela trabalharam muito com elementos radioativos, né, descobrindo até elementos novos, né, elementos químicos novos, né, e lógico, né, tem aplicação em várias áreas, né, como, por exemplo, a própria medicina, né, como um tomógrafo, né, um raio-x, né, mais arcaico, ou até inspeção, por exemplo, você vai fazer um submarino aí, você tem que fazer soldas que resistam a pressões muito altas, então o que você faz? Para você determinar se a solda foi bem feita, você faz um raio-x da solda, se tiver alguma falha, o raio-x vai identificar, né, a partir da observação do raio-x mesmo, você vai identificar essa falha. Então, tudo isso tornou, né, a química, né, como foi falado aqui por alguns professores, uma ciência central, né, sobre o mundo, né? Então, a química ela tá no centro de tudo isso aqui, ó, da física, da parte da computação, da área forense, das engenharias, da nanotecnologia, bioquímica, medicina, toxicologia, polímeros, né? E até os problemas futuros, tá bom? E tudo isso se consolidou no século XX, né? Principalmente no início, onde você tem o estudo do átomo, né? Que culminou na bomba atômica, né? Que foi meio vergonhoso, mas tudo bem. Esse mesmo pensamento da bomba atômica ele levou, por exemplo, a equipamentos para tratamento de doenças, para vários tipos de cânceres, e para o desenvolvimento de usinas nucleares, né, que também é perigoso, mas é uma forma de produzir energia, né, eficiente, né, só tem que ter manutenção, né, não pode deixar de fazer manutenção. Né. Também, né, as descobertas das propriedades dos materiais, das substâncias, né, como a própria borracha, né, e outros, o desenvolvimento de polímeros durante a Segunda Guerra, explosivos, né, sintéticos, toda essa parte aí, foi muito importante durante o século XX. Né. A síntese orgânica evoluiu bastante, apesar de ser químico orgânico, não vou falar muito de síntese orgânica. Né. É um dos aspectos mais importantes, né, da química, né, a produção de fármacos, né, de produtos para tratamento de saúde. Um exemplo muito interessante, Percy Julian, né, que sintetizou medicamentos a partir de plantas, ele foi um dos pioneiros, isso na década de 40, década de 50, né? Não é muito longe, para vocês terem uma ideia. Né? Trabalhava com substâncias que eram usadas para tratamento de alergia, glaucoma, câncer, prevenção de aborto, então, assim, era uma coisa muito importante, né, nessa época, né? E ele tinha uma característica muito importante, né? Ele era negro, né? Então, muitas pessoas não deram emprego para ele porque ele era negro, né? Mas, assim, a partir do momento que ele começou a desenvolver, né, a pesquisa dele e produzir, né, ele teve que até que abrir uma empresa, né? Ele abriu um próprio laboratório para fazer pesquisa, né? E ele ganhou muito dinheiro com isso, desenvolvendo fármacos para tratamento de doenças, né, que até então não tinham remédio para isso. Inclusive, né, a própria parte dos medicamentos, aí você pode ver que
desenvolveu muita coisa aqui, ó. Começa com Fischer, com Hoffman, com ácido acetilsalicílico, depois vai o Salvarsan, depois passa por Fleming, passa penicilina, né? Então, o captopril aqui em 77, o propanolol, né, utilizado até no tratamento de alcoolismo, né? E vai evoluindo essa linha aí de síntese de fármacos aí. Muito importante a parte da química farmacêutica também. Desenvolvimento de novas tecnologias, como, por exemplo, pintura eletrostática, para poder aderir a pintura a metais, né, que é muito importante. Também foi desenvolvida nesse período do século XX. E também, né, o futuro. Né, o futuro está voltando, por exemplo, a química no século XX, ela ficou muito de mão dada com a física para desenvolver esses novos materiais, tecnologias para explicar a própria química. O futuro, ela já está se envolvendo, por exemplo, com a biologia, com a medicina, para tratar com processos de biotecnologia, tudo isso, né? E dentro das tecnologias novas, né, você tem a nanotecnologia, né? Que um dos criadores do conceito foi o Richard Feynman, né, um físico, né? E que baseia-se na possibilidade de poder manipular os átomos, né? Criando materiais e motores tão pequenos que possam auxiliar o corpo humano por dentro, né? Ou seja, medicamentos, tratamento de doenças com processos de estruturas nanotecnológicas. Né? Motores bem simples, assim. Aqui é uma escala, né, da nanotecnologia, ou seja, ela é menor do que um glóbulo vermelho, né, uma célula do sangue, né, menor que um pólen, muito menor do que a cabeça de um alfinete, né, criando motores, né, sistemas de locomoção, né, ou então criando estruturas químicas, né, como, por exemplo, estruturas que parecem até pessoas, né, como o nanokid aqui e o nanoatleta. Então, de forma a melhorar, né, principalmente na contribuição para tratamento de saúde. Problemas da nanotecnologia, vai gerar nanopoluição. E como tratar nanopoluição, ainda não se pensou nisso. Mas os químicos futuros têm por obrigação pensar nisso. Né? E lógico, a própria química, né, ela é sempre perseguida por questões da poluição, por destruir o mundo, tudo isso, mas os químicos também pensam, né, na modificação de métodos para melhorar o mundo, como, por exemplo, a própria química verde, né, que é uma forma, né, são pensamentos, né, filosóficos sobre como fazer prevenção de acidentes, né, como fazer métodos sintéticos que não causem danos ao meio ambiente e ao cidadão comum e até ao trabalhador da indústria química, né? Então, ela está associada com a prevenção, eficiência atômica, síntese segura de materiais, desenvolvimento de produtos mais seguros, né? Uso de solventes ou sem uso de solventes, né? Solventes que são seguros, como a água, por exemplo, né? E eficiência energética, né? Além de matéria-prima renovável, como, por exemplo, cana-de-açúcar, um material de origem vegetal, catálise, evitar a formação de subprodutos, né? Produtos biodegradáveis também, a ideia da química verde produzir, né? Análise em tempo real para segurança e uma química intrínseca, né? Escolha de substâncias, né, que sejam mais eficientes para a produção. Né? E, a partir desse momento, a química está avançando, né, para o futuro, pensando numa melhoria de todo o mundo que nós temos. Tá bom? Essa era a bibliografia que eu utilizei e agradeço a paciência de todos. Tudo bem? Bom, parabéns, professor Ricardo, pela excelente palestra. Como eu disse no começo, quando eu acho que eu sei das coisas, o Ricardo vem com tacape e martela na minha cabeça.
Obrigado mesmo pelos conhecimentos. Pessoal, nós temos uns minutos para algumas perguntas, alguns comentários, se alguém quiser. Pode colocar no chat, e aí a gente vai chamando, se quiser. Tinha alguns comentários que colocaram, acho que a respeito da parte hermética. Vamos voltar aqui no chat. Aqui, Ricardo, o Rainan dos Santos, ele está comentando que as ordens herméticas, elas existem até hoje, e aí isso levanta algumas questões, principalmente com respeito a qual que é a herança da alquimia, como que você enxerga a herança da alquimia? É boa, ruim? Que ela pode ser que ela deixou para a gente hoje? Como a gente deve olhar, encarar a alquimia? Olha, tem dois tipos de herança que a alquimia deixou. Primeiro, em metodologias, né? Por exemplo, como eu falei, calcinação, fornos, né? Que a alquimia foi um processo que não ocorreu somente na Europa, ela ocorreu no mundo inteiro. Então, na China, por exemplo, você tem o desenvolvimento da alquimia, exatamente tratamento de doenças usando metais, né? Tem até o caso do imperador chinês lá que tomou um elixir da longa vida baseado em mercúrio e morreu, né? Foi para a longa vida do além-túmulo, certo? E também tem o conceito filosófico, uma coisa que eu não aprofundei muito, né? O conceito filosófico, né? Se você pegar, por exemplo, a própria alquimia, ela tem as chamadas leis herméticas, né? Que é um conceito totalmente filosófico e até com traços bem religiosos, entendeu? E essas leis herméticas, né, elas falam muito sobre questão de equilíbrio, sobre questão de respeitar a natureza. Então, assim, de forma geral, né, se eu for colocar são 7 leis, né? Tem o equilíbrio entre o masculino e o feminino, o equilíbrio entre o causa e consequência, né? Então, assim, se você produz alguma coisa errada, você vai ter uma resposta errada, e isso vai gerar problemas para você. Então, assim, dentro do conceito de alquimia, ela contribuiu com algumas metodologias que são utilizadas, algumas são utilizadas até hoje, como eu falei, o banho-maria, né? Quem é químico aqui formado que não usou um banho-maria em algum momento da graduação, né? Em algum lugar. Ou então até em casa, né? Vai fazer um bolo, né? Fazer um pudim, usa um banho-maria lá para não queimar o alimento. E também a parte filosófica, né? A parte de, por exemplo, você tem que seguir, por exemplo, o caminho correto, tem que tomar cuidado com os seus atos, que isso pode gerar efeitos danosos para você ou para as pessoas que estão em volta. Então, assim, a alquimia ela foi muito mesmo uma doutrina, né, filosófica, né? Além de experimental, foi filosófica. Então, ela contribuiu, e como a própria filosofia contribuiu para a ciência de forma geral, né, a filosofia natural, a filosofia, né, a alquimia também contribuiu com a sua filosofia para o pensamento científico, principalmente o pensamento ético, né, do cientista. Tá certo, obrigado, Ricardo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, temos 1 minuto para mais uma dúvida. Sim, Ricardo, várias pessoas te parabenizando. Alguma dúvida, curiosidade, alguma coisa que gostaria de discutir? Bom, então eu agradeço o nosso palestrante da noite de hoje pela brilhante palestra que pôde nos proporcionar por esses momentos, por esse show de conhecimento de história, das nossas raízes químicas,
E, como foi dito, temos que saber de onde temos que estudar história, sim, para saber de onde veio, para saber onde estamos e para onde vamos, inclusive em ciência. Então, obrigado, Ricardo. Acredito que, então, convido todos para amanhã, nós teremos 2 minicursos, o link de acesso é o mesmo que foi utilizado hoje, a inscrição também é a mesma que foi realizada, lembrando para todos vocês para assinarem a lista de presença pelo formulário do Google que foi disponibilizado. O certificado vai ser dependente o certificado é vinculado à sua presença no evento, então, por favor, não esqueça de assinar o formulário. Amanhã, então, a gente retorna às 7 com os dois minicursos planejados para o dia. Então, boa noite a todos e até amanhã. E para terminar, tem mais rock. Boa noite a todos.